Por décadas, Andy Dickinson manteve seu silêncio enquanto o mundo conhecia Johnny Carson como o charmoso rei da televisão noturna. Mas agora, aos 93, a lenda de Hollywood finalmente fala. Suas palavras carregam o peso do tempo, cheias de carinho, arrependimento e honestidade inabalável. Esta é a verdade dela sobre o homem por trás da mesa. As câmeras e a imagem pública cuidadosamente construída. Você pensou que conhecia Johnny Carson, o apresentador espirituoso que colocava a América para dormir por 30 anos, mas pelos olhos de Andy, um homem diferente surge. Fique conosco. O que ela revela mudará a forma como você vê uma das estrelas mais enigmáticas da televisão. No panteão da televisão americana, poucas figuras são tão grandes quanto Johnny Carson. Por 3 décadas, ele foi o último rosto que milhões viram antes de adormecer. Seus monólogos, o pulso da cultura americana. Mas o que realmente sabemos sobre o homem que nos fazia rir, mas raramente ria fora das câmeras? Quem era Johnny Carson além dos ternos, dos parceiros e da interminável parada de convidados? Andy Dickinson representa algo igualmente profundo em nossa memória cultural. De Policewoman a Rio Bravo, ela desafiou as restrições de Hollywood às mulheres, trazendo inteligência e complexidade a papéis quando personagens femininas eram muitas vezes mera decoração. Seus caminhos se cruzaram repetidamente numa época em que a televisão se tornava o coração central dos lares americanos. Ambos, do meio oeste, viraram ícones de sofisticação costeira. Mas é aqui que complica. A relação deles, de natureza incerta, permaneceu inexplorada, um rodapé nas biografias de 2 vidas extraordinárias. O que acontece quando uma mulher que viu Hollywood por dentro decide, aos 90, falar de uma das figuras mais reservadas do entretenimento? Isto não é apenas fofoca de celebridade, é uma janela para uma era do entretenimento que moldou como entendemos fama, gênero e poder, contado por uma das poucas testemunhas ainda aqui para compartilhar. Angeline Brown nasceu em Culm, Dakota do Norte, em 30 de setembro de 1931, filha de um impressor e editor de jornal. Seus primeiros anos foram marcados por várias mudanças, primeiro para Edgeley, Dakota do Norte, e finalmente para Burbank, Califórnia, onde o sol e a proximidade com os estúdios mudariam para sempre sua trajetória. Mas Hollywood não a chamava imediatamente. A jovem que se tornaria Andy Dickinson se formou na Immaculate Heart College, com um diploma em negócios e trabalhou brevemente como secretária. Em 1954, ela ficou em segundo lugar num concurso de beleza local, chamando a atenção de um produtor de televisão que lhe ofereceu um lugar no The Jimmy durante o show. Foi o seu primeiro contato com o olhar da câmara, e ela soube imediatamente que queria mais. Enquanto isso, no meio oeste, em Nebraska, John William Carson nasceu em 1925. Um menino que descobriu cedo que o humor podia ser uma armadura para se conectar. Aos 14 anos, ele já apresentava truques de mágica, chamando-se de O Grande Carsone. Após servir na Marinha na Segunda Guerra Mundial, ele foi para o rádio e depois para a TV local, em Omaha. Em 1951, mudou-se para a Califórnia, perto de onde Andy começava a sonhar com outra vida. O primeiro papel de Carson na TV nacional foi em 1953, como apresentador do game show Earn Your Vacation. No ano seguinte, ele chamou a atenção do comediante Red Skelton, tornando-se seu roteirista e substituto ocasional. Quando Skelton se machucou antes de um show em 1954, Carson o substituiu, um momento aparentemente pequeno que se mostraria crucial na história da televisão. Para Andy e Johnny, os meados dos anos 50 foram um tempo de transformação, de abandonarem suas raízes do centro-oeste e de aprenderem as regras não escritas de uma indústria que podia te coroar num dia e te esquecer no outro. Em 1956, Andy Dickinson já havia chamado a atenção de Howard Hawks, que a escalou ao lado de John Wayne em Rio Bravo, de 1959, papel que afirmaria como mais que um rosto bonito. Sua personagem, Feathers, era durona, inteligente, independente, qualidades que se tornariam a marca registrada de Dickinson. A câmera a amava não só pela beleza, mas pela inteligência que animava seus traços, pelo sutil domínio de uma cena com um olhar. A ascensão de Carson foi mais firme, construída noite após noite sob o brilho da televisão ao vivo. Depois de apresentar vários programas diurnos, ele foi escolhido para substituir Jack Paar como apresentador do The Tonight Show em 1962. Em 1º de outubro daquele ano, com têmporas grisalhas, mas energia jovem, ele subiu ao palco no 30 Rockefeller Plaza e entrou nas casas americanas. Eu não tinha ideia do que esperar, Carson diria mais tarde sobre aquela primeira transmissão. Eu só sabia que não podia ser Jack Paar, eu tinha que ser eu mesmo, dentro da NBC.
Estúdio 6B da DC. A pressão era imensa, as luzes eram quentes, as câmeras implacáveis. Johnny andava nos bastidores fumando, revendo anotações, raramente interagindo com a equipe ou convidados antes do show. Ed McMahon, seu locutor de longa data, uma vez descreveu ver Carson se preparar. Ele era um lutador antes da luta. Focado, um pouco tenso, guardando energia para o momento certo. Em meados dos anos 60, Andy e Johnny já eram nomes conhecidos. Dickinson continuou a construir sua carreira no cinema com papéis em The Killers, 1964, e Point Blank, 1967, projetos que mostravam sua versatilidade. Em 1974, ela alcançaria um novo nível de fama como a sargento Leanne Pepper Anderson, na inovadora série Police Woman, um dos primeiros dramas de sucesso com protagonista feminina. Carson, entretanto, transformara The Tonight Show em uma instituição cultural. Seus monólogos se tornaram um barômetro noturno da sociedade americana, suas entrevistas uma aula magna de ritmo e sagacidade. Em 1972, quando o programa mudou de Nova York para Burbank, Johnny Carson não era apenas um apresentador de TV, ele era o rei do late night. E foi aí que seus caminhos se cruzaram de formas que as câmeras captaram e perderam. O sofá do The Tonight Show virou o assento mais cobiçado do país para atores, músicos e comediantes. Uma aparição podia lançar uma carreira ou reviver uma que caía no esquecimento. Para estrelas consagradas como Andy Dickinson, era uma parada esperada na rota da publicidade, um meio de promover filmes, séries de TV ou manter a visibilidade no inconstante mundo do entretenimento. Andy apareceu pela primeira vez no Tonight Show de Carson em meados dos anos 60. A química foi imediatamente aparente. Johnny, conhecido por seu comportamento às vezes desajeitado com os convidados, parecia relaxar na presença dela. A troca de brincadeiras entre eles tinha uma leveza, um vai-vem que sugeria tanto respeito mútuo quanto algo que o público sentia que poderia ser mais profundo. A tensão podia ser cortada com uma faca, lembrou um membro da equipe do Tonight Show anos depois. Não uma tensão negativa, mas aquela sensação elétrica quando duas pessoas têm química na câmera. Nas 2 décadas seguintes, Dickinson voltaria ao sofá de Carson várias vezes. Cada aparição parecia se basear numa piada interna, uma história que o público sentia, mas nunca acessava por completo. Carson, geralmente contido em suas revelações pessoais, às vezes baixava a guarda com Andy, tornando-se parte da lenda do Tonight Show. Nos bastidores, Hollywood nos anos 70 era uma complexa tapeçaria de redes profissionais, círculos sociais e relacionamentos privados. Tanto Andy quanto Johnny se moviam neste mundo como celebridades que compreendiam perfeitamente suas regras não escritas. Ambos já haviam enfrentado a complexidade de casamentos que não deram certo. Dickinson, de forma mais notória, esteve casada com o compositor Burt Bacharach, de 1965 a 1981, enquanto Carson teve uniões com 3 mulheres distintas ao longo de sua vida. Ambos entendiam o custo da fama e o valor da privacidade. A Los Angeles daquela época girava em torno de alguns restaurantes, clubes e casas particulares onde a elite do entretenimento podia relaxar longe do escrutínio público. O Polo Lounge no Beverly Hills Hotel, o restaurante Chasen's, encontros privados em casas em Bel Air e Malibu. Nesses espaços, as linhas entre colegas profissionais e relações pessoais íntimas frequentemente se confundiam. O que ninguém esperava era quanto tempo Carson e Dickinson manteriam a verdadeira natureza da sua conexão em segredo. E como décadas depois, a perspectiva de Andy ofereceria um vislumbre raro de uma das personalidades mais reservadas do entretenimento. Fevereiro de 1976, Andy Dickinson entra no palco do Tonight Show com um vestido azul marcante, sua confiança evidente em cada passo. Ela está no auge do sucesso de Mulher Polícia, que já está em sua 2ª temporada. A plateia a aplaude com grande entusiasmo. Eles a conhecem, eles gostam dela, eles a convidaram para suas casas semanalmente como a durona mas compassiva Sargento Pepper Anderson. Carson se levanta para cumprimentá-la com um sorriso mais largo que o normal. "Você está linda", ele diz, beijando sua bochecha. É uma saudação comum, mas quem assiste em casa pode notar que ele se demora um pouco mais do que o preciso. O que se segue são 15 minutos de televisão que os fãs recontariam por anos. A conversa flui da série dela para os eventos atuais, mas é a corrente não dita entre eles que cativa a audiência. Em certo ponto, discutindo uma cena dramática de Police Woman, Carson se inclina para a frente e diz: "Sabe, você é realmente uma atriz muito boa, o que às vezes passa despercebido."
Por causa disto? Dickinson interrompe, gesticulando para si com a sua franqueza característica. A plateia irrompe em risos. Carson, raramente perturbado, na verdade, cora. Eu ia dizer que você faz parecer tão fácil. Ele se recompõe. Mas você lhes deu outro motivo para aplaudir. Na sala de controle, o diretor pede para manter o plano de dois pegando os dois rostos no quadro. Há ouro aqui, um momento genuíno que não pode ser roteirizado. O que as câmeras não captam é a breve conversa durante o intervalo comercial. A banda de Doc Severinsen toca alto. Membros da equipe ajustam a iluminação. E nesta bolha de semi-privacidade, palavras passam entre apresentador e convidado que nenhum microfone grava. Um assistente de produção, que trazia água para o set, depois lembrou. Não ouvi o que disseram, mas pensei que pareciam dois velhos amigos se reencontrando, ou talvez mais que amigos. Havia conforto ali, mas também cautela na forma como se afastaram quando o diretor de estúdio iniciou a contagem para o intervalo. Quando a luz vermelha acende, voltam aos seus papéis profissionais, apresentador e convidado, artista e público, mas algo mudou sutilmente. Pelo resto da entrevista, as perguntas de Carson tornam-se mais pessoais, mais reflexivas. Você está feliz, Andy? Ele pergunta perto do fim do segmento, uma pergunta incomumente direta e íntima para o apresentador tipicamente reservado. Ela faz uma pausa, considerando. Andrea, estou chegando lá, ela responde com um sorriso que sugere camadas por trás da resposta simples. Carson assente, parecendo entender perfeitamente o que ela não está dizendo, mas é aqui que a coisa complica. O Carson público, espirituoso, charmoso e sempre no controle, era uma imagem criada. Quem o conhecia de perto via um homem diferente fora das câmeras, muito reservado, mal-humorado e desconfortável com a intimidade emocional. Ele era, como sua terceira esposa, Joanna Holland, mais tarde descreveria, o homem mais solitário que já conheci. Andy Dickinson, por sua vez, navegava por Hollywood como uma mulher que protegia sua dignidade pessoal numa indústria que reduzia atrizes a atributos físicos. O seu casamento de 8 anos com Burt Bacharach terminou em 1981, deixando a mãe solteira da filha, Nikki, que enfrentou desafios de saúde significativos ao longo da vida. As suas interações públicas, aquelas aparições no Tonight Show que pareciam tão carregadas de história não dita, existiam num contexto complexo de obrigações profissionais, expectativas públicas e política da indústria. Naqueles dias, Dickinson refletiria mais tarde numa entrevista de 2019, não havia tal coisa como um relacionamento casual se estivesses sob os olhos do público. Tudo tinha consequências para a sua carreira, especialmente para as mulheres. A vida pessoal bem documentada de Carson complicou ainda mais a situação. Em meados dos anos 70, ele já havia se divorciado por 2 vezes e se casaria com sua terceira esposa, Joanna Holland, em 1972. Sua reputação como parceiro romântico difícil estava crescendo. Amigos descreveram um homem charmoso num jantar, mas inatingível depois, que precisava de muito tempo a sós e que lutou contra o álcool nos seus períodos mais sombrios. Johnny precisava desesperadamente de pessoas. Observou certa vez seu produtor de longa data, Fred de Cordova, mas não suportava tê-las muito perto. Sussurros da indústria sobre os relacionamentos de Carson com várias atrizes e modelos eram comuns em Hollywood, embora ele mantivesse estrita privacidade sobre sua vida pessoal. Quando jornalistas investigavam, encontravam uma barreira impenetrável. Carson raramente concedia entrevistas mais aprofundadas, e quando as concedia, perguntas de cunho pessoal eram explicitamente proibidas. Para Dickinson, navegar por esse tipo de terreno exigia uma consideração muito cuidadosa. Como uma das principais atrizes de Hollywood, que lutou para ser levada a sério como atriz, e não apenas símbolo sexual, qualquer indício de impropriedade poderia minar décadas de trabalho. Além disso, tinha a filha para considerar. O bem-estar de Nick foi sua principal preocupação ao longo de toda a vida. A pergunta pairava nos círculos do entretenimento. Qual era exatamente a natureza do relacionamento de Andy Dickinson e Johnny Carson? Foi um breve romance mantido em segredo para proteger suas respectivas imagens? Uma amizade profunda com momentos de algo mais? Uma relação profissional amplificada pela química na tela e especulação do público? Fora das câmeras, a história era bem diferente do que os telespectadores poderiam ter imaginado. Embora colunistas de fofoca ocasionalmente ligassem seus nomes, ambos mantiveram silêncio público. Quando questionada diretamente numa rara entrevista de 1985 sobre seu relacionamento com Carson, Dickinson desviou com uma facilidade praticada. Johnny e eu nos conhecemos há muito tempo. Sate, tade, teis.
Neste negócio, são pessoas valiosas que te conheciam antes e depois. A ambiguidade permaneceria por décadas até que Andy, aos 90, decidisse que era a hora da clareza. À medida que os anos 80 avançavam, Carson e Dickinson viram suas vidas tomarem rumos diferentes. Carson continuou seu reinado no Tonight Show, mas sua vida pessoal permaneceu turbulenta. Seu terceiro casamento com Joanna Holland terminou em 1983, resultando num acordo de $20 milhões, supostamente vultoso. Ele se casaria novamente em 1987 com Alexis Maas, união que durou até sua morte. A carreira de Andy mudou, pois as oportunidades de Hollywood para mulheres acima dos 40 anos se reduziram muito. Depois de Policewoman terminar em 1978, ela continuou a trabalhar constantemente em televisão, filmes e projetos ocasionais de cinema, como Vestida para Matar de Brian De Palma, 1980, mas os papéis principais tornaram-se menos frequentes, com a atenção da indústria voltada para atrizes mais jovens. As suas reuniões na tela também se tornaram menos frequentes. No final dos anos 80, as participações de Dickinson no Tonight Show eram ocasionais em vez de serem eventos regulares. Cada vez que ela voltava, o público sentia o ritmo especial, mas uma nova distância, o peso dos anos e vidas separadas, criava uma barreira sutil. Num momento íntimo, nunca partilhado até décadas depois, houve um telefonema em 1991. Carson anunciou sua aposentadoria do Tonight Show após quase 30 anos. O mundo do entretenimento vibrava com tributos e retrospectivas, com celebridades compartilhando seus momentos favoritos de Johnny. Andy ligou para ele em casa, não para o escritório dele na NBC, mas para a linha particular dele. Poucas pessoas tinham aquele número. Pensei em mandar flores, ela lembraria mais tarde. Mas isso parecia impessoal demais para tudo o que tínhamos passado. A ligação durou quase 1 hora. O que exatamente foi dito permanece em grande parte privado, mas Dickinson acabaria por compartilhar um detalhe. Ele me disse que estava cansado, não apenas do programa, mas de ser o Johnny Carson todas as noites. Ele disse: "Você sempre enxergou através disso, Ang?" Foi isso que me assustou. Quando Carson fez seu monólogo final, em 22 de maio de 1992, Andy assistiu de sua casa em Beverly Hills. Ela não estava entre os convidados especiais para seu episódio de despedida, que contou com Bette Midler e Robin Williams. Talvez isso fosse apropriado. A conexão deles sempre existiu um tanto à parte dos holofotes da performance pública. Após a aposentadoria, Carson se isolou ainda mais. Ele praticamente sumiu do olhar público, recusando inúmeras entrevistas e pedidos de aparição. Passava os dias velejando em seu iate, o Serengeti, jogando tênis e, ocasionalmente, enviando piadas a David Letterman para usar em seus monólogos. Dickinson continuou trabalhando nos anos 90 e início dos 2000, aparecendo em filmes como Pay It Forward e com participações especiais em séries de TV. Ela se tornou cada vez mais seletiva em relação aos seus projetos e aparições públicas, focando mais na sua filha Nick, cujos desafios de saúde tinham sido uma preocupação constante ao longo da vida dela. Quando Johnny Carson morreu em 23 de janeiro de 2005, aos 79 anos, de complicações relacionadas ao enfisema, as homenagens vieram de todo o mundo. Ex-convidados, comediantes e executivos de TV partilharam suas histórias de Johnny. Andy Dickinson não fez declarações públicas, e foi aí que tudo mudou. Por 15 anos após a morte de Carson, Andy Dickinson manteve o silêncio sobre a relação deles. Mesmo com biografias não autorizadas e retrospectivas tentando desvendar a vida privada complicada de Carson, ela não comentou. Quando seu nome aparecia em artigos especulando sobre seu histórico romântico, ela nem confirmava nem negava. A perda da filha Nick por suicídio em 2007 devastou Dickinson. Ela se retirou da vida pública por um período, processando seu luto em particular. Quando reapareceu para entrevistas ou aparições ocasionais, focou em seu legado de carreira e trabalho de caridade, desviando as conversas de assuntos pessoais. Mas ao entrar nos seus 90 anos, algo mudou. Talvez fosse a perspectiva que vem com 9 décadas de vida ou a liberdade de ter sobrevivido à maioria dos seus contemporâneos. Numa série de entrevistas iniciadas em 2022, Dickinson começou a se abrir sobre sua vida de maneiras que antes evitava, incluindo, finalmente, seu relacionamento com Johnny Carson. Nesta idade, ela disse a um jornalista para um perfil em uma grande revista de entretenimento: "Não vejo sentido em levar segredos para o túmulo." Johnny se foi. A maioria das pessoas que poderiam ter sido machucadas já não estão mais aqui.
E a verdade é mais silenciosa que as manchetes, que logo viralizou. O entrevistador tocou delicadamente no assunto Carson. Em vez de sua habitual esquiva, Andy fez uma pausa, sorriu levemente e depois assentiu. Sim, ela disse simplesmente. Havia algo entre nós, algo importante. O que se seguiu não foi a revelação escandalosa que alguns poderiam ter esperado, mas sim uma reflexão matizada sobre um relacionamento complexo que durou décadas. Segundo Dickinson, ela e Carson tiveram um envolvimento romântico nos anos 70, mas nunca exclusivo e sempre com extrema discrição. Johnny não era de relacionamentos convencionais, ela explicou. Ele precisava de muito espaço e eu tinha minha carreira, minha filha. Encontramos uma forma de nos importarmos um com o outro sem fazer exigências que nenhum de nós poderia cumprir. Ela descreveu Carson como brilhante, problemático e muito gentil de maneiras que o público nunca viu. Numa anedota tocante, ela revelou que quando sua filha foi hospitalizada em 1976, Carson organizou que os melhores especialistas a consultassem, cobrindo as despesas anonimamente. Ele nunca reconhecia sua bondade, ela disse. Isso fazia parte do seu encanto e da sua tragédia. Quando perguntada por que ela manteve o relacionamento deles privado por tanto tempo, sua resposta revelou tanto sobre as dinâmicas de poder de Hollywood quanto sobre as escolhas pessoais. Naquela época, estar ligada a Johnny romanticamente teria ofuscado todo o resto sobre mim profissionalmente. Eu tinha trabalhado demais para me tornar Andy Dickinson, atriz, para ser reduzida à namorada do Johnny, e ele respeitou isso completamente. Ela acrescentou com sua franqueza característica. Além disso, nós dois sabíamos que não era para sempre. Johnny não foi feito para durar para sempre com ninguém. O que emerge de suas revelações não é um caso sensacionalista, mas sim uma reflexão profunda sobre conexão, privacidade e a complicada realidade por trás das personas públicas. Não é escândalo, mas humanidade. Ao finalmente falar sobre Carson, Andy Dickinson fez algo notável. Ela transformou nossa compreensão de uma das figuras mais enigmáticas do entretenimento sem o diminuir. Suas memórias não retratam o artista polido que milhões recebiam em casa todas as noites, mas um homem de contradições, charmoso, mas distante, generoso, mas reservado. Brilhante, mas atormentado. Johnny carregava tanta solidão, ela refletiu em sua entrevista mais extensa sobre o assunto. Ele fazia todo mundo rir, mas poucos o faziam rir. Ele se conectava com milhões toda noite, mas lutava para se conectar um a um. Acho que é por isso que nossa amizade importava para ele. Eu nunca precisei que ele estivesse no ar. As suas revelações convidam-nos a reconsiderar não apenas Carson, mas toda a paisagem do entretenimento daquela época. Os anos 70 representaram um período de transição para Hollywood, quando o controle rígido do sistema de estúdios estava a desvanecer-se, mas o intenso escrutínio do ambiente das redes sociais de hoje ainda não tinha surgido. Nesse espaço liminar, figuras públicas navegavam entre privacidade e publicidade de maneiras que hoje parecem quase inimagináveis. Para mulheres como Dickinson, os desafios eram particularmente agudos. Para ter sucesso em Hollywood, exigia um equilíbrio impossível. Projetar sexualidade sem ser reduzida a ela, mostrar força sem ameaçar colegas masculinos e envelhecer com graça numa indústria obcecada pela juventude. Que ela tenha conseguido tudo isso enquanto protegia seus relacionamentos pessoais e cuidava de uma filha com necessidades especiais, fala de uma resiliência extraordinária. Quase se pode ver como esses dois do meio oeste, ambos transformados pela fama, usando máscaras públicas, podem ter reconhecido algo familiar um no outro. Talvez tenham oferecido um ao outro um espaço raro onde a atuação pudesse parar, mesmo que brevemente. A disposição de Dickinson em finalmente compartilhar sua perspectiva sobre Carson também destaca mudanças de atitude sobre a autonomia e a voz feminina em Hollywood. Na época em que o relacionamento deles ocorreu, o poder de moldar a narrativa pertencia quase exclusivamente aos homens, executivos de estúdio, presidentes de emissoras, editores de jornais. As histórias femininas, especialmente as íntimas, eram muitas vezes sensacionalizadas ou totalmente silenciadas. Agora, aos 90, Andy retoma sua própria história. Ela decide quais partes da sua história compartilhar e quais manter privadas. Ela contextualiza suas experiências com a sabedoria adquirida ao longo de quase um século de vida. As pessoas sempre querem o escândalo, ela observou numa conversa recente. Mas o que Johnny e eu compartilhamos era algo mais complicado, imperfeito e real.
Isso merece respeito e não fofoca. O próprio Carson, certa vez, afirmou: "Não posso dizer que me senti realmente confortável com a fama. Talvez em Andy Dickinson, ele encontrou alguém que compreendia aquele desconforto de forma íntima e o aceitava como parte de si, e não apesar dele." Em suas recordações gentis, porém honestas, ela nos apresenta não o mito de Johnny Carson, a grande lenda da televisão, mas sim o legado de Johnny Carson, o ser humano. E ao fazer isso, ela consolida seu legado não só como uma beleza de Hollywood ou atriz pioneira, mas como uma mulher de integridade, discrição e profunda empatia. Quando Andy Dickinson finalmente falou sobre Johnny Carson depois de todos esses anos, ela não ofereceu escândalo ou sensacionalismo. Em vez disso, ela nos deu algo muito mais valioso, a autenticidade. Através dos olhos dela, vislumbramos não apenas o rei da noite, mas o cidadão particular, complexo, imperfeito e profundamente humano. "Eu o amei do meu jeito, e ele me amou do dele", ela disse recentemente, com a voz forte, apesar de sua idade avançada. Nenhum de nós precisava possuir o outro. Talvez por isso tenhamos permanecido na vida um do outro, quando tantos outros relacionamentos se desvaneceram. Há algo comovente em Andy, aos 93 anos, sentada na sala rodeada por fotografias de décadas, finalmente sentindo-se livre para dizer a sua verdade. Não com amargura ou arrependimento, mas com a clareza que vem de uma vida plenamente vivida. Talvez seja isso o mais valioso que ela compartilha, não segredos sobre Johnny Carson, mas a sabedoria de entender que as nossas conexões com os outros, complicadas, imperfeitas e muitas vezes inclassificáveis, são o que tornam uma vida rica. Que momento da história mais ressoou em você? A ligação tranquila, antes da aposentadoria dele? A gentileza nos bastidores que nunca virou notícia? Ou a graça de dois que acharam algo real numa indústria de ilusões? Deixe seus comentários abaixo.